a história das mulheres de Colniza, aquelas pioneiras, aquelas que persistiram, lutaram e ficaram aqui nessa terra, a terra chamada Colniza. Colniza já ficou muito conhecida aí por muitos casos de malária. Também ficou conhecida pelo desmatamento, muitos casos também de violência, o que colocou Colniza como a campeã, a cidade que mais morriam pessoas. Mas Colniza não é só isso não. Colniza é uma terra de pessoas que lutaram, batalharam e resistiram aqui nessa terra. E aqui vamos contar a história de mulheres, mulheres essas pioneiras. Colniza tem como base da economia a pecuária. Dados mostram aí de 2023 que Colniza representa 1/4 do rebanho bovino do estado do Mato Grosso. Colniza também desponta aí como a capital do café. São mais de 15 mil hectares de pés de café plantado, quase 50 milhões de pés, mudinhas ali que estão sendo cultivadas hoje por mais de 5.500 famílias que trabalham em regime de economia familiar. São famílias que estão ali na luta, trabalhando para plantar o café. O café mais plantado é o conilon. Colniza também está aí no cenário com a extração de madeiras. Muitas madeiras aqui são extraídas, né, e são levadas até para a exportação. Tudo isso causa sim impactos ambientais, econômicos e sociais. Mas como todo município, é a base da economia que sustenta aqui. Colniza, localizada em plena floresta amazônica, começou tudo aí com a questão de proteger para não entregar. Qual que era a base do pensamento do governo federal? As fronteiras imensas, né? Sem pessoas ali trabalhando, morando, não tendo ocupação, o país vivia assim com uma instabilidade de haver invasões, né? Dos países vizinhos tomar o território do Brasil. Isso na década de 70. Então, Colniza começou com um projeto de colonização de uma empresa chamada Colniza, do estado de São Paulo, onde o governo federal repassou uma porção de terra, que hoje é o território de Colniza, para ser colonizado. Então, a empresa colonizadora veio aqui e montou uma infraestrutura básica, né? Escola, farmácia, pista de avião, fez o recorte das ruas da cidade e começou o processo de divulgação para que pessoas de outros estados viessem ocupar e morar aqui em Colniza. Meu nome é Magali Gorete Bischoff. Nós veio da Linha Barrinha, município de Trindade do Sul, Rio Grande do Sul, dia 7 de julho de 91. E a cidade que a senhora veio de lá, fica próximo de qual cidade lá do Rio Grande do Sul? Ela fica perto de Nonoá e daí mais perto de Chapecó também, Santa Catarina, né? É pouco. Dá uns 80 quilômetros mais ou menos só, de Chapecó para da onde nós veio para cá. E a sua família? Quem que é hoje os membros que compõem a sua família? Marido, filhos? Pode falar o nome também. Aqui tá eu, Magali, o meu esposo Valdecir Fidelis, aí a Gisele, que é casada também, né? Minha filha, a Elisara, tô com a metalúrgica ali, e o Calbi, meus filhos. Os filhos da senhora nasceram já tudo lá no Rio Grande do Sul ou nasceram aqui em Colniza? A Elisara fez 4 anos aqui. Aí os outros nasceu aqui, os outros 2. E a que faleceu também, né? A Edinara que faleceu. Nasceu aqui também. E como que vocês ficaram sabendo de Colniza, assim? Como que veio para dizer, vamos lá para Colniza? Meu marido foi no acampamento, estava acampado no Movimento Sem Terra. Através do Movimento Sem Terra que o INCRA veio, eles veio para cá, daí descobriram essa terra aqui, daí que nós veio. E o INCRA trouxe nós para cá, deu o sítio. Até hoje nós temos um sítio aqui. Então a senhora veio pelo Movimento Sem Terra para agricultura familiar. Tem sítio até hoje? Até hoje. Nesse sítio, o que vocês desempenham atividades do que lá? Tem pasto, mas a gente planta um pouquinho de tudo, né? Cria porco, cria galinha, tem umas vacas de leite, tira o leite, né? Aí planta as outras, né, as coisas para comer, tudo planta lá, né? O seu esposo, o seu Valdecir, ele foi vereador já na cidade, né? Foi. Foi vereador. Conta um pouquinho como que foi a questão dele ser vereador aí, que ano que foi?
Foi no primeiro mandato aqui em Colniza, para prefeito, a Neuci Capitani. Foi de 2001 a 2004, né? Aí depois ele saiu de novo, aí não se elegeu mais. Mas foi secretário de Agricultura 2 vezes, né, também. Não sei quanto tempo lá, não lembro, mas que foi. A senhora lembra, dona Magali, algum fato importante que vem à sua mente quando pensa no passado de Colniza? O que a senhora lembra de... Pode ser relacionado à sua família, como também coisas que aconteceram na cidade. Não aconteceu muito de bom, né? Porque quando nós chegou aqui, tudo era de Ariponã pra frente, Colniza não tinha nada, né? Tinha uma farmácia e essa farmácia ainda fechou. Que era onde é o Vanderlei, na farmácia central ali. Tinha uma farmácia ali e essa farmácia nem posto de saúde não tinha. Tinha hospital, não tinha nada. Era tudo de Ariponã pra frente. A senhora lembra o primeiro farmacêutico, o nome dele, como que era o atendimento aqui na cidade? Aí o primeiro, depois que quando nós veio, tinha um, daí foi embora, depois que veio o outro, foi um de Ariponã, tava Melancia, o apelido dele. Lembra dele? É esse mesmo. Acho que foi o segundo ou terceiro ele. Aí depois veio outros, mas daí já logo foi embora, né? Aí o que veio e ficou mesmo, quando a Gisele era pequenininha, foi o Vanderlei, né? E a Mônica. O Vanderlei veio primeiro, depois a Mônica veio. Ela estava terminando a faculdade dela. Tava terminando a faculdade dela. Que eu lembro, a Gisele tinha 1 aninho, foi a primeira vez que eu fui comprar remédio na farmácia do Vanderlei. Lá do lado da Dona Marina, a mãe da Marisete lá, do Anderson. E a senhora falou que veio do programa da Reforma Agrária, do movimento MST, pelo INCRA. Como que foi essa chegada? A chegada dos famosos gaúchos, né? Foi. Na cidade de Colniza. Conta um pouco como que foi esse processo, quantas famílias chegaram, aonde que eles moravam, vocês moravam, onde que ficou o assentamento também aqui. O assentamento que nós chegou, daí foi cada um pro seu lugar. Ficou uns dias por a cidade por aqui, que nem cidade era mato, tudo, né? Mas falava cidade, porque lá era mais mato ainda, né? Aí depois o povo foi indo pro sítio. Aí quando deu 2 anos, começou todo mundo a ir embora de novo. Que era muito pium, aquele amarelão, aquela tirice que dava muito das pessoas. Malária, e foi misturando tudo. Aí o povo não aguentou, não. E muito sofrido, muita miséria mesmo, nós fez opinião, senão nós não tava aqui, não. Como que é o nome do assentamento que foi daí? Perseverança Pacutinga. E quantas famílias chegaram aqui mesmo? Eu acho que foi 83 famílias. E como que é a sua memória quando chegou, falou lá o motorista ou alguém falou, estamos chegando na Colniza? Não, quando chegou em Colniza, se tivesse dinheiro, tinha voltado no mesmo ônibus. Era só mato, não tinha nada, Deus me livre, era feio o trem, que era feio mesmo. Agora não, agora nós estamos no céu. E o momento que a senhora chegou foi o quê? À noite, de dia, uma segunda-feira, qual que foi? Domingo de tarde, era às 5 horas da tarde nós chegou. Aí nós fomos lá nos casarão lá embaixo, na Colniza Velha lá que falava. Onde começou a Colniza mesmo, né? Foi lá perto do aeroporto, onde tem aquelas casas antigas, ainda tem por lá umas, né? Aí nós fomos pra lá, direto pra lá, ficar cada um num quartinho assim, comer tudo nas mesmas panelas, tudo junto. Ficamos, acho que 18 dias lá, daí nós fomos pro sítio, lá no meio do mato mesmo, não precisamos ficar aqui não. E esse fato ainda não veio na memória da senhora, que eu falei, assim, algum fato marcante da vida da senhora aqui? Ou da cidade, né? Algum fato que marcou? Eu sei que a sua história é uma história de vida que teve muitos... O mais marcante para mim agora foi em 2009, nós perdemos nossa filha, né? A mais nova das meninas, a Nenê das meninas, que deu a leucemia, o câncer no sangue, né? Fez 15 anos agora em julho, vai fazer 16 anos. Agora em 2022 me deu o câncer em mim também. Deu o câncer de mama e o câncer de pele. Estou em tratamento, né? Graças a Deus deu certo. Retirou a mama, fez a cirurgia, essa aqui, tirou aqui também, né? Mas estou aqui, né? Certo era para mim estar aqui essa hora ainda, né? Porque dá 2 cânceres e estar vivo ainda, né? Só por uma graça de Deus, né? Então, a senhora é um símbolo de uma mulher pioneira e guerreira. Não, eu nunca, nem um dia, quando eu descobri que eu estava com 2 cânceres, nem um dia eu pensei, eu vou morrer. Todo dia é a fé minha que ia dar certo, e deu certo. Aí eu fui na Pastoral da Saúde, fiz meu tratamento natural. Aí quando eu fui para Cuiabá, que fez a cirurgia, fez os exames, tudo, fez a cirurgia, não precisou fazer nem a quimio nem a rádio. 2 cânceres, um câncer maligno mesmo e não precisou nada disso não. Só tomo um comprimido por dia o meu tratamento. Aí faz os exames, agora o mês que vem eu tenho que ir de novo, fazer os exames de novo. Cada 3, 4 meses tem que ir. Mas tô aqui, né? Graças a Deus. Tem mais é que agradecer a cada dia, né? Amém. A senhora até quer falar algo assim
sobre o passado, deixar uma mensagem para as pessoas que não conhecem a realidade que foi Colniza? O que a senhora quer deixar como final aí dessa entrevista? É a fé, se pegar com Deus. Em primeiro lugar, ter fé e se pegar com Deus. O resto é resto. Eu sempre falo, se não tiver fé e não se pegar com Deus, ser humano é muito difícil a gente confiar nele. Tem que se pegar com Deus mesmo. Muito obrigada, dona Margarida. E não tenho discriminação assim de religião, de nada. Tudo pra mim, estando certo, pra mim tá certo. Muito obrigada. É. Tá certo? Tá bom? Não sei quantos minutos deu, mais ou menos aí, mas depois a gente vai ter transporte. Outra coisa, a senhora tem fotografias aqui, dona Margarida? Daquela época, não. Mais antigas, assim, que a senhora tem? Não tem, não. Tinha uma fotografia, mas daí tava numa máquina que a Gisele tinha, mas acho que roubaram a casa dela e roubaram a máquina, quando ela tava morando sozinha ainda. Antes dela casar com o Ionei, aí sumiu. Então a senhora não tem álbum de fotos, Não, assim? daquela vez não. Um que pode ter essas fotos é o Elias. Da chegada do povo aqui, o Elias lá da Dona Rosa. Conhece eles, né? Sim. Não, mas eu vou sempre perguntar pra todo mundo que eu tô entrevistando, né? Mas era uma época muito difícil também, você vê, a questão Não de tinha foto, nem... era rico, nem- né? Só a Dona Margarida que tinha câmera fotográfica, né? Não, depois de muitos anos tinha uma máquina. Não, no começo nem telefone tinha aqui. Não tinha nada mesmo. Eu me dei um amarelão lá que nós chegou aqui, eu quase morri aquela vez também. É outra coisa que eu esqueci antes, né? Eu fui para Aripuanã fazer exame, mas não... Também não me derrubou. A Dona Antônia fez uma garrafada lá, eu tenho muita fé em remédio natural, em chá, tenho muita fé. E aquela lá, ó, na parede lá, ó, a minha protetora. Não, cada um tem uma crença, né? Mas eu acredito muito em Deus, Nossa Senhora Aparecida em primeiro lugar. Desde quando tava feio, que todo mundo indo embora, eu pedi pra ela, ó, encaminha, se é pra nós ir, se é pra nós ficar. Aí ela encaminhou de ficar e tô aqui até hoje. Graças a Deus. Que era muito sofrido mesmo. Dona Rosalina, a Dona Rosa, a Rosa do Chiquinho. Dona Rosa é uma mulher de poucas palavras, uma mulher tímida, mas sabe aquela frase? Por trás de um homem existe uma grande mulher? É a Dona Rosa. Dona Rosa passou muitas coisas com o seu esposo, o seu Chiquinho, o seu Francisco. Por que eu digo muitas coisas? O seu Francisco, com outros líderes, se envolveram na questão de busca da liberação e legalização de muitas terras de Colniza. Porque a gente via que havia terra, mas era difícil o acesso, a compra, né? Porque ainda estava nas mãos da colonizadora. Então, o seu Chiquinho, com outros líderes, buscavam meios através, né, de ajuda de alguns deputados, que ainda Colniza não era emancipada na época, iam para Cuiabá para tentar a liberação de áreas de terra para fazer o assentamento. E ele lutou muito ali, inclusive com seu Joabe também, para o projeto ali da 1º de Maio, a região ali da 1º de Maio, o Projeto Sol. Nessa época aí, muitas famílias de fora estavam morando ali acampadas, né, e já demarcando suas propriedades, suas terras. Houve também ali muito conflito, né, de reintegração de posse. E Dona Rosa conta como que foi esse período, né, de medo, inseguranças, incertezas. Eu vim de Siqueira Campo, Paraná, 87. Aí veio direto lá de Siqueira Campos aqui para Colniza? Não, nós fomos para Jaru, Rondônia, Paraná. Para Rondônia? Morou lá em Rondônia? Nós ficamos 3 meses em Jaru, Rondônia, mas nem tiramos a mudança do caminhão. Ah, Porque a gente estava achando o lugar, né? A gente veio meio sem rumo, assim, aonde a gente ia ficar. Daí, nós paramos em Jaru, tiramos só as trainhas que ia precisar, mais necessário, né? E ficamos 3 meses lá. Aí ele não gostou, andou olhando lá umas terras, não gostou. Aí nós pegamos e ponhamos a mudança do caminhão e voltamos, viemos para Juína. Moramos 3 meses em Juína.
no módulo 4. Aí ficamos sabendo de Colniza. Aí ele veio aqui conhecer, gostou, voltou para Juína, pegou nós e trouxe para cá. Olha, não Com a sabia. cara e a coragem. Não sabia de toda essa sua história aí, que a senhora tivesse vindo para Jaru, Rondônia, para Juína, depois para Colniza. Eu sabia que a senhora tinha vindo do Paraná. Eu vim do Paraná. Aí, então, seu esposo saiu assim, falou, vamos em busca de novas terras. Isso. Seu Chiquinho, né? Conhecido seu Chiquinho. Chiquito, lá no Paraná é Chiquito. Aqui é Chiquinho. Ah! Chiquinho, Chico. Aham. Daí a gente veio e ficamos. E moramos ali na Lourdes. O seu Arlindo arrumou uma casa para nós morar. Ficamos 3 meses ali, morando ali naquela casa. Meu Deus! Ah, Jesus amado. Tanto de piu. Mas tinha piu, quase matou eu com esse piu. Lavava roupa, não tinha banheiro, né? Os banheiros eram de balde, tirada a água do poço da Lourdes lá, que é fundo pra caramba. Olha, eu sofri ali. E com 5 crianças para sujar roupa, mulher do céu. 5 crianças eram? 5. Tudo pequenininho? Tudo pequeno. A mais velha, que é a Mary, tinha 10 anos. 9 anos, 10 anos. O Theo é tudo diferença de 1 ano, né? Pequenininho também. Uma escadinha. Tudo pequeno, tudo numa basinha. Aí ficamos 3 meses lá, até nós fazer a casa que a Regina mora hoje lá. Onde que é essa casa da Lourdes que a senhora está falando? Ali perto do seu Eli, ali em cima. Da Lourdes, que é a mãe A do Marco Lourdes, Lutz? Ah, sim. A gente morou ali. Foi. E aí a casa foi feita ali na Avenida Tarumã, que é a casa onde até hoje é da família. Ali, daí a gente veio para ali. Nós conseguimos, fazendo com o dinheirinho que a gente tinha, né? Que trouxe de uma venda na cerâmica que nós vendeu no Paraná. Aí fomos comprando ali. Nós fizemos essa primeira casa, que é eu e ele e mais um lá. Eu soquei terra pra caramba lá pra fazer aquela casa. Você sabe, é grandinha, né? É grande a casa, né? Aí fizemos a casa ali e moramos ali. E aí a gente, quando nós chegamos aqui, quase não tinha nada, né, de as coisas assim, conforto, né? E dinheiro da gente também foi ficando curto. Sim. Porque a gente tem que comer, né? Aí ele ponhou uma secretarinha velha, pequenininha ali, pra gente fazer um dinheiro, né? E assim fomos vivendo. Então, quando chegou pra cá, assim, tinha questão de comprar terra, mas não acabou comprando terra e começou um pequeno comércio. Comprou só... Porque quando nós chegamos, tinha passado um tempo, né? As pessoas, eu acho que meio que desanimavam, sei lá, que ia crescer aqui, aí ia vendendo as datas, né? Vendendo os lugarzinhos que... Aí o Chico comprou essas datas. Foi comprando devagar, né? Devagar, né? Teve uma época que Colniza tinha acho que 35 famílias. A senhora recorda disso? Que foi até quando nós fomos embora daqui também. Que eu lembro, assim, do seu Elia, do seu Anísio, que tinha um açouguinho lá que de vez em quando que matava, porque não tinha nem gente para comer, né? Não tinha gente, aí não matava gado, né? O seu Anísio, o seu Elia, o seu... Ai, tem bastante gente, eu esqueci os nomes. E dessa bicicletaria, então, que vocês foram
tendo ali como meio de sobreviver e É. cuidar dos 5 filhos. É isso aí. E Depois a secretaria não foi para frente, que vendia muito fiado também, né? E às vezes nem recebia tudo. Foi um sufoco. Aí ele tentou apanhar de material de construção. Também foi ter uma alturinha só e não foi para frente. Não tinha, né, movimento, não tinha. Eu penso assim, que não tinha movimento de gente para comprar as coisas, né? E aí foi. Aí, quer dizer, acho que estavam desanimados de sofrer, né? Entrar naquela briga lá do negócio das terras, né? Ah, sim. Seu esposo foi pro lado de movimento das terras. Para crescer com o Nisa, né? Para da vir terra mais gente, né? Para movimentar a cidade, aumentar a cidade, né? Foram Acho que até Cuiabá, então, para os deputados e pessoas liberarem terras para os outros? ele, o Joabe, que fizeram isso aí, daí Deus faz confusão, despejo, né? Qual que era o assentamento, dona Rosa? 1º de maio. O que eu lembro é 1º de maio, mas é todos, né? Aos redor aqui, né? Daí foi aumentando, né? Saiu aquele lá da 1º de maio, demorou, mas aí deu aquelas confusão tudo. Teve despejo, né? Veio Famílias aquele. que vieram até para ficar ali na sua casa. Eu não me lembro que ano foi isso, mas eu queria lembrar o ano, assim, mas não lembro. Só sei que a gente passou muito sufoco. Então, por trás do seu marido, a senhora também sempre estava ali ao lado dele, dando suporte a ele. Eu tinha, né, que ficar na luta, né, cuidando dos filhos em casa e ele fazer as coisas, né, para melhorar as coisas, né. Aí ele e o Joab tiveram até que sair meio escondido à noite para ir pedir ajuda lá fora, né. E eu ficava sozinha com as crianças, né. Teve muito medo, dona Rosa? Tive. Ponhava até facão debaixo das camas. De medo de invadir, né. Naquela época era bem. Dá medo, né. Muita gente estranha, garimpeiro, muita gente feia. Mas, graças a Deus, ficou gente estranha lá dentro de casa, lá. Tudo respeitou bem, ó. Porque essas pessoas que estavam atrás da terra também, ali, né, para ocupar o espaço, para a cidade crescer, mas também às vezes tinham pessoas que não eram de boa gente, né? No meio vem os ruins também, né? A gente não sabe. Sei que foi muito sofrido. Ele saiu, daí eu fiquei. Despejaram tanto, 3 ônibus, eu acho que você lembra disso. Encostou os ônibus tudo na frente da minha casa ali. Aí a Nete, a Lula também passaram bastante crise, né? A Nete ia lá em casa, ai meu Deus, lá em casa tá assim também, e aquela loucura, sabe? Falei, Nete do céu, o que nós vai fazer? Aí ele despejaram o pessoal ali tudo, e saíram fora. Aí, graças a Deus, eles acharam. Demorou um pouco, mas veio ajuda e deu certo o plano deles, e por isso o Conisa está assim hoje. Eu penso assim que nós fomos assim o começo, né? Começo de Conisa crescer, né? De ter persistência de ter ficado. Eles começaram. E os homens aí, então, o seu Chiquinho, o Joabe.
Foram em busca para Foram em busca, o Lulinho também. a Colniza. É. Vai crescer, vamos, né? Vamos, senão isso aqui não vai crescer. E então, a senhora contando a sua história, né? Relembrando aí, os homens saíam, mas as mulheres ficavam, mas elas também estavam ali forte na luta. Porque se elas não abrissem a casa, creio que a senhora deve ter feito muita comida para os outros também. Muito. Nossa, é a comida que as amaradas, a gentarada ali, porque foi falado para eles, olha, não vão embora, que nós vai conseguir. E muitos, muito ficou, né, esperando. Aí não tinha onde ficar, porque queimaram barraco deles, ficar gente sem documento, queimou tudo. E aqueles homens com fome, teve um que chegou lá em casa com o filho dele, estavam sem almoço, tardão já, né? Tinha que fazer comida, né? A gente ficava com dó naquele pessoal. Aí fazia muita comida lá dentro de casa, eu deixei a casa para ele, tinha uns homens lá do Espírito Santo, eles cozinhavam. Aí eles tomavam conta da cozinha. Eu falei, vocês cozinham aí para vocês. E eles compravam, eles faziam vaquinha e compravam as coisas e cozinhavam. E comia. E às vezes eu também fazia para quando ficar mais calmo, assim, mais pouca gente. Mas eles são muito respeitosos, aqueles homens lá. A senhora tem contato, amizade com alguém ainda daquela época, da 1º de maio, ou não conversa com mais ninguém? Não tenho contato. Sei que a luta nossa foi grande. Aí eles voltaram de Cuiabá e deu tudo certo e aí mas no final já foi outros entrando para ajudar, né? Que viram que iam dar certo, daí entrar também na luta. Seu Ezequiel, mais pessoas. Aí entrou na luta também, junto, né? Daí viram que estava dando certo, ia dar certo e tudo. Aí foi, que ajudou também. Então, no início, isso ela se recorda muito, então, é da luta do seu esposo, seu Chiquinho? Para a Colniza crescer, porque senão a gente tinha que voltar. Não sabia o que fazer, porque não tinha ganho, não tinha emprego, não tinha nada, né? Nossa, ela lembra do seu Chiquinho, do Joá, com 5 filhos, tem que ir à luta para alguma coisa. A senhora tem algum fato importante que a senhora lembra, assim, de Colniza, além dessa luta toda pelo projeto da 1º de maio? A senhora lembra de algum outro fato que aconteceu em Colniza, que é marcante, que a senhora relembra, assim, o que deu grande repercussão na cidade? Sônia, não recordo, não. Só lembro que tinha muito garimpeiro, e quase nessa época, não sei, você deve lembrar que meus meninos tinham aquele Furacão 2000, né? Aí, nossa, eu nem dormia de noite pensando que esse menino lá no baile lá, eu até ia lá e ficava lá também, porque eu ficava com medo, né? Eles montaram na época uma danceteria, né? Furacão 2000 ali, onde é a Célia hoje, né? Era uma das formas dos jovens se divertir, mas a senhora ficava preocupada também. Eu ficava preocupada, por causa que tinha muita gente estranha. E esse pessoal que tinha muita segurança, né? Que vinha de fora, segurança da firma, né? Aí a gente ficava com medo de acontecer alguma coisa.
senhora lembra, assim, como que era a questão de mercado aqui na cidade? Assim, como que chegou alguma época de ficar sem comida por causa de alguma coisa? O mercado é o do seu Elia, eu comprava lá, marcava no caderninho dele lá. Depois a gente juntava a grana, ia lá e pagava eles. Comprava no fiado, uma da turma. Ai, meu Deus do céu. E as estradas, a senhora lembra se eram fácil, rápido para ir para Juína, Aripuanã, ou como era demorado? As estradas no começo aqui, que não tinha tanto movimento, era muito bom. A gente era estrada de terra, mas bem... Não tinha buraco não, nem atoleiro. Era bem boa no começo, sim, né, quando a gente veio. Aí depois, num tempo que foi movimentando as coisas, que a estrada ficou ruim. Muito barreiro. Barreiro, né? Seus filhos estudaram aqui em Colniza? A senhora lembra como que era a escola aqui? Eles estudaram no Bernardino Gomes da Luz. É boa, a escola era muito boa. Desde o começo ali, meus filhos estudou ali. Os 5 iam para a escola lá? Ia. Cresceram e estudaram aqui. Agradecer a Deus mesmo por estar vivo até hoje aqui, lutando. Os filhos tudo crescidos, cada um tem sua casinha de morar. E estamos aqui na luta. Meu nome é Ana Rita Pelizari, 78 anos. A senhora chegou em Colniza, foi que ano? Dia 16 de junho de 1988. E a senhora veio de qual cidade para Colniza? Cidade de Guarapuava, Paraná. Veio direto lá? Direto, sem conhecer Colniza. E quando chegou aqui, a senhora veio com quem? Tinha quantos filhos, o nome deles, o marido? O marido era o Miguel Pelizari, né? Que já tinha vindo um ano antes. Daí eu vim com o filho menor, porque a filha já tinha vindo, a Marilene e o Dair já tinham vindo antes, né? Daí quando eu vim, veio o Vanderlei e o Luiz, que era o caçula, que veio. Vocês vieram de ônibus, caminhão, como que foi assim? Eu e o Luiz veio de ônibus. O Miguel veio no caminhão, que trouxe a mudança, né? E o Vanderlei veio junto com ele no caminhão. E eu fiquei para trás com o Luiz, né? Daí nós veio de ônibus. A senhora tinha que idade, então, quando chegou aqui na Colniza, dona Ana? 41 anos. E como que ficaram sabendo de Colniza, assim, com qual objetivo que falaram assim, né? O chefe da família aí, vamos lá para Colniza. Era o sonho dele, né, de vir para Mato Grosso. Aí ele veio à procura de serviço, né? Ele foi para Juara, que nós tínhamos um vizinho, compadre lá, que vendeu as terras lá e comprou em Juara. Aí ele foi para Juara e lá o nosso compadre indicou a fazenda Paredão, que o vizinho dele tinha comprado e estava precisando de um capataz. Aí ele veio e pegou o serviço aqui e já ficou trabalhando, depois voltou no Paraná para trazer nós. Então foi de um sonho de conhecer o Mato Grosso que veio parar... Que veio parar em Colniza. Em Colniza. Primeiramente como capataz da fazenda Paredão. Da Paredão. A senhora chegou a morar na zona rural ou ficou na cidade? Como que foi esses primeiros anos? Primeiros anos eu fiquei na cidade, né? Porque tinha os meninos que estudavam. Qual escola eles estudaram? Na Bernardino. Era a única que tinha na época, né? Que daí até a minha filha mais velha voltou para o Paraná porque não tinha estudo, ela já tinha a 4ª série primária, né? Aí ela queria continuar o estudo, aí ela voltou para o Paraná. Aí voltou para trabalhar, estudar e casou e ficou por lá mesmo. Nem ficou então na Colniza? Ela ficou um ano só aqui na Colniza. Mas não tinha escola para ela? Para ela não tinha mais estudo aqui. Acho que tua mãe lembra, né, que era primeira, segunda, terceira, até meio-dia encerrava as aulas, né, não tinha mais
E era uma turma de cada série só. Era uma turma, o primarinho só, né? Era a quarta série, terminou o estudo de colonizo. Então foi muito difícil para a senhora ter ficado com a filha longe de... Foi difícil. Ela voltou para o Paraná e ficou com quem lá? Ela ficou morando com a minha irmã. Aí lá ela estudou, né? Daí pegou serviço lá, né? Para sobreviver, tinha que trabalhar. E o seu Miguel, sendo capataz aí, ele ficava muito tempo nas fazendas, então? E a senhora ficava sozinha em casa? Como que era isso? Ele vinha os final de semana para casa. Aí, quando era segunda-feira de manhã, ia para fazenda, né? E Colniza, o que a senhora consegue lembrar assim, de Colniza, um fato importante, alguma coisa assim que a senhora nunca esqueceu de que aconteceu? Pode ser relacionado à cidade ou da família, da vida da senhora também. Aí, tanta coisa que passou naquela época, né? O que a gente não esquece era as malárias que dava, né? Que era uma preocupação, porque não tinha tratamento aqui e dava muita malária. Até a minha filha que voltou, ela sofreu malária, deu até hepatite nela aqui, né? Aí foi um pouco mais por causa da doença lá, não quis mais ficar aqui. A senhora teve malária também? Sim. Tive malária, mas o meu foi umas 2 ou 3 malárias que eu peguei. Agora o Miguel sofreu muita malária. Nossa, ficava, né, nos matos. Os meninos também deu muita malária. E a família, hoje em dia, ela sobrevive, vive do quê? Vocês mexem com o que na cidade? Café, gado, que é o que Colniza mais mexe, né? O nosso meio de vida aqui é o gado. A gente depois lutando, né, até conseguir comprar um pedacinho de terra e começou a mexer com gado, entregar leite, né, que até hoje os meninos tiram leite para entrega. Muito leite, né? Ele sempre entregou na cidade. Nossa, muitos anos. Naquela época nem leite não tinha suficiente na cidade. Primeiramente nós pegou as vacas da colonizadora para tirar leite, que nós não tinha. Depois a gente conseguiu comprando aos poucos. Daí hoje estamos investindo só no gado. Hoje, aonde a senhora mora, a senhora conta um pouquinho como que era o antigo dono, a senhora lembra da história? Pode contar do jeito aqui que a gente sabe. Que a gente sabe. Mas quando nós chegou em Colniza, o japonês já morava aqui, né? Era plantando café, arvoredo, né? Era um japonês que ele veio para incentivar a cultura. Aí nós compramos dele e continuou. Em vez de café, a gente mudou para o gado. Mas era o que mais evoluía aqui, era o café naquela época, né? Esse japonês era o Kojima, né? Era o Kojima, né? Tinha várias famílias que moravam nessa terra aqui onde a senhora mora hoje. Né? É, porque aqui ele mexia com café, né? Plantio de café, ele tinha muitos arrendatários. A senhora, dona Ana, é uma mulher que é muito devota, vai muito à igreja. A senhora também consegue relembrar alguma coisa como que era a Colniza relacionada assim à fé, à religião, às festividades? Conta um pouquinho como que era isso. Mas naquela época, nem igreja nós tinha aqui, né? O povo se reunia, as pessoas católicas, né, se reuniam numa casinha abandonada que tinha ali, que era do japonês, né? Estava desocupada. Era uma salinha pequena ali, a gente reunia todo domingo para fazer o culto, a oração, né? Aqui pertencia para a paróquia de Aripuanã, né? Não tinha padre, não tinha... Eles vinham cada 3, 4 meses, o padre vinha celebrar uma missa. Aí celebrava a missa sempre na escola, né? No colégio, que era onde encontrava uma sala que dava para... As pessoas se reuniam, né? As pessoas se reuniam, né? Porque o ambiente que nós frequentávamos todo domingo era pequeno, era para pouquinha gente. Aonde era localizado essa salinha? Essa casa é ali onde é do Bianchini, na esquina. Na esquina ali da Avenida dos Pinhais, então? É, na esquina da Avenida dos Pinhais, que hoje é do... Acho que é do Bianchini ainda, né? Mas era uma casinha de madeira, uma casinha bem simples.
As festividades, a senhora lembra, assim, como que eram? Eram bonitas? Assim, como que era a fé do povo conizense? Olha, as festas daquela época eram as festas juninas, né? Que era do colégio, era muito animada. Aí, depois de muito tempo, né, que o Finado Oswaldo começou a incentivar para construir a igreja e fazer festa religiosa, né? Então, um dos grandes também nomes que a senhora lembra sobre a construção até da Igreja Católica é seu Oswaldo Tomás. Tomás. É, ele que deu início, que incentivou, que começou os trabalhos, né, para construir a primeira igreja. E a senhora recorda que o nome da comunidade era outro nome ou sempre foi a Sagrada Família? Não, o primeiro nome aqui era a Comunidade Santo Antônio, por causa que o pessoal era devoto, né? Aí por causa da imagem que eles vão construir, aí precisava comprar uma imagem. Aí falaram, vamos fazer uma vaquinha dos moradores para comprar a imagem. Daí tinha o seu Roberto, farmacêutico, ele era devoto de São Lourenço. Daí ele falou, se vocês aceitam a imagem de São Lourenço, não precisa fazer vaquinha, eu vou doar a imagem. Então daí foi Comunidade São Lourenço. Depois, quando construíram a igreja, não sei por que motivo que mudaram para a Comunidade Santo Antônio. A inauguração da igreja foi com Santo Antônio, mas aí pertencia a Ariponã. Depois, quando foi virou que pertence para Juína, né? Passou para a diocese de Juína. Aí lá eu não sei por que motivo que colocaram a Sagrada Família, que é atual, né? Mas já é o terceiro nome, né? Que agora vai ser, né? Em relação aí à igreja e à fé, eu sei já algumas informações que me contaram que a senhora e algumas colegas sempre iam limpar a igreja também. Como que era isso? Aí isso aí, cada final de semana tinha uma equipe, né? Daí, como não tinha padre, daí tinha para preparar o culto para domingo, daí tinha a escala, né? Um final de semana era uma família, outro final de semana era outra, daí aquela família se encarregava de limpar a igreja e preparar as pessoas para fazer leitura, para celebrar o culto, né? Dos domingos. A senhora recorda de alguma outra coisa assim que aconteceu? Não, tirando aí as malárias e coisa assim, algum fato importante, de comoção na cidade, assim, alguma relacionado, seja a violência ou seja algo bom que aconteceu, assim, que Colniza se elevou de uma cidade melhor, que renovou as esperanças, a fé das pessoas? Sobre a fé, acho que foi com a vinda, né, da paróquia para cá, que o pessoal se uniu mais para a religião. Começou a reunir mais gente, porque era pouca pessoa, né, que participava. Quando firmou o padre aqui, então a senhora vê assim que motivou mais as pessoas? Motivou bastante. É que daí também a comunidade, a população aumentou, né? Aí foi cada vez melhorando mais. Tem mais alguma coisa que a senhora quer contar, quer falar? Vou deixar a senhora também. Na hora a gente fica meio... Não lembro, depois vai lembrar alguma coisa, né? Alguma coisa assim das estradas, do comércio, como que era para chegar aqui aos alimentos? Naquela época tinha época assim, que faltava até certas mercadorias no mercado, né? Devido às estradas muito ruins. A gente não tinha asfalto nenhum, né? Dormi muitas noites dentro de ônibus, na estrada, vindo de Juína para cá. Aí tinha que ficar ali, a Deus dará, né? E tinha que levar muita comida também no ônibus, né? Quando a gente ia viajar, já tinha que levar um pacote de farofa, alguma coisa para comer, porque não dava de conviar, de sair daqui para ir chegar num ponto e fazer refeição. Então já era costume do povo, tem que ir para Juína.
vamos matar o frango, fazer uma farofa para levar um pão, umas bolachas, alguma coisa, a gente tinha que carregar. Aí, quando a estrada estava enxuta, saía de Juína, não tinha ônibus direto de Juína para cá, né? O ônibus ia para Aripuanã, a gente tinha que ficar na Tutilândia, esperar, talvez hoje ou amanhã tinha ônibus para Colniza. No dia que eu cheguei de mudança, sem conhecer nada, aí eu falava para o motorista do ônibus, na Tutilândia tem que ficar, eu não conheço nada, senão não deixa eu passar, né? Avisa que eu chegar. Aí cheguei na Tutilândia, o motorista, e ônibus para Colniza. Aí falaram assim, e foi hoje para lá, amanhã ele volta, depois da manhã ele vai de novo. Aí, olha agora. O Miguel já tinha avisado quando ele veio antes do caminhão. Se você chegar na Tutilândia, se tiver carona, pega carona. Porque lá para nós, Deus me livre, pegar carona, né? Porque é o ônibus toda hora. Ele falando, Tutilândia, se parecer uma carona, pode ir de carona, porque o ônibus não é todo dia que tem. Daí, quando o dono lá falou que era só depois de amanhã que ia ter ônibus, aí nisso encosta um caminhão, um madeireiro que estava vindo para Colniza pela primeira vez. Aí chegou ali aquela estrada, que não tinha placa, né? Informar qual estrada que vai para Colniza. Aí vai, é essa aqui. O motorista do ônibus arrumou carona para mim vir naquele caminhão. Tava eu e o Luiz. O Luiz tinha 7 anos de idade, né? Era pequeno. Aí nós veio de carona. Aí veio sem conhecer, nem o motorista conhecia, nem eu. Aí passamos aqui umas 10 horas da noite. Passamos direto. Foi embora. Passou a Colniza. Porque só tinha motor estacionário, quando era 10 horas da noite, desligava tudo, ficava escuridão. Nós passou aqui, a cidade era uma rua só, né? Aí nós andou aqui, acho que uns 7, 8 quilômetros para frente. Aí o motorista falou, nossa, que 10 quilômetros comprido, porque nós vimos a placa lá, né? Colniza 10 quilômetros. Ele falou, estamos chegando. E daí não chegava. Aí fomos. Daí ele falou, mas que 10 quilômetros comprido esse, que não chega nunca? Aí veio uns caçadores de lá. A cachorrada, uns 4, 5 homens, cada um com uma espingarda nas costas, estavam indo embora. Aí ele parou a perguntar, tá longe, Colniza? Eu falei, Colniza já ficou para trás, vocês já passaram. Aí ele informou certinho, né? Quantas pontes nós tínhamos que passar para chegar em Colniza. Daí dessa ponte aqui, ele falou, vocês passou aquela ponte, vocês vão atento que daí tem um posto. Aí chegamos aqui, era mais de meia-noite. Então a sua chegada em Colniza foi com muita emoção já. Foi já. Aí chegamos ali, meia-noite, aí ficamos, aí começa a organizar as coisas ali. Mas aí se a senhora chegou de noite assim, e sem telefone, sem nada, como que a senhora conseguiu comunicar com o esposo? Como que foi daí? Aí era combinado de chegar e procurar o Verde Hotel. Porque o Miguel já tinha conhecimento, procurar ali porque o Sidão informava. Aí nós chegamos no hotel, né? Aí o Sidão informou para nós que a casa é na rua de trás, né? Aí o motorista foi levar nós lá na casa. Meia-noite e pouco, né? Cheguei em Colniza. E o seu marido estava esperando a senhora? Ele estava esperando, né? Ele sabia que nós íamos, só não sabia que era aquele dia, não sabia se ia dar certo o dia do ônibus, viu? Nós ia vir de carona, não sabia como que nós ia chegar, sabia que a qualquer momento nós chegava. Porque naquela época eu não comunicava. Ali na casa da fazenda tinha o rádio amador, né? Que era o meio de comunicação. Mas daí ligava direto lá para o Paraná, né? Para onde morava os patrão. E daí a gente saiu e não tinha comunicação durante a viagem. Que história ainda, né? É, aqui tem histórias. Todo mundo que chegou aqui naquela época sofreu, né? Aí, aqui na cidade, ninguém tinha leite para vender, né? Que nem hoje é uma fartura de leite, todo mundo mexe com leite e tem à vontade. O Luiz, ele tinha 7 anos de idade, aí chegou aqui, ele queria leite, tomar café com leite. Aí, aonde achar leite?
Nos mercados nem traziam leite, esse leite para fora não tinha. Aí ele pegava 1 litro e saía. Tinha a Benedita, aquele policial do mercado, que tinha uma vaca de leite. Mas o leite dela já dividia com os vizinhos. Ele ia lá atrás de 1 litro de leite, não tem mais. Tinha o seu Antônio Vilela, né? Que ele tinha as vacas da colonizadora e entregava leite. Mas também o leite dele já era tudo comprometido. Aí o Luiz ficou doente por causa de leite. Queria leite, não achava. Pegava 1 litro e saía das casas que sabia que tinha uma vaquinha de leite. Ah, hoje não tem mais, meu leite já terminou. Aí eu fui na Dona Meri, ali na frente, né? Ela estava viajando, só tinha a funcionária dela. Aí eu falei, tem leite? Eles vendiam, né? O leite chegava, o pessoal já carregava tudo. Aí a empregada disse, olha, tem uma vasilha de leite ali na geladeira, mas é do velho. Deus o livre se eu gastar aquele leite. Eu não posso arrumar. O velho não podia ficar sem leite, mas uma criança podia ficar, né? Aí eu me lembro com a mulher, eu disse, o menino está doente, eu arrumei uma canequinha de leite. Ela disse, Deus o livre aquele leite ali. Se eu arrumar uma canequinha daquele leite ali, eu ganho a compra. Daí ela disse, mas amanhã você fica sondando, né? Porque os rapazes trabalhavam na serraria, eles iam lá, traziam o leite, deixavam ali para o pessoal pegar e iam trabalhar para a serraria. Ela disse, amanhã eu vou esconder um copo de leite para o menino, a hora que chegar o leite eu vou pegar e vou esconder. Daí você, olha, quando o velho sair, os rapazes, que ela esteja sozinha em casa, para mim ir lá pegar o leite. Foi roubado um copo de leite para o menino que estava doente por causa de leite. Foi sofrido, nossa. E acostumado, né, a ter leite lá onde morava. A gente sempre tinha leite, né? E criança, quando quer as coisas, tem que dar um jeito, nem que seja escondido. Eu vejo aqui na sua casa tem muita flor, tem a horta, a senhora ainda faz muito assim, de plantio das coisas, que a senhora gosta, como que é aí o seu dia a dia? Olha, eu gosto bastante de planta. Agora a minha horta está meio acabada ali, que muita chuva e deu muito bichinho ali, e ela está abandonada, mas eu gosto de ter a horta. Eu só agora tenho essa hortinha aqui e um pedaço de mandioca plantado, os arvoredos ali para trás. Aí o meu serviço agora é só cuidar das galinhas e dessa horta, que hoje está abandonada ali. Uma outra mulher de luta e resistência é a Dona Neide. A Dona Neide do seu Celso do Russo. Tive o prazer de conhecer essa mulher em início de janeiro de 2025. Sua história é incrível, entrelaçada com a história daquela localidade. O Russo, né, tem o Rio Roosevelt, né, que é uma localidade mais de 150 km de distância aqui da sede do município de Colniza. Dona Neide falou das dificuldades. Uma jovem moça recém-casada que foi passar sua lua de mel na beira do Rio Russo. Ela conta com detalhes também como foi o processo para ela sair daquela localidade tão distante para ir ganhar, né, para nascer o seu primeiro filho. Fala das dificuldades das estradas, que nem tinha estrada, eram picadas. Conta um pouco como que foi esse projeto, que seria uma vila, né, uma cidade ali do projeto Russo. É porque esse trajeto na época foi mais viável, né, para nós, né, do que sair aqui a pé, gestante, né. Ainda estava a pé, não tinha meio de locomoção, não tinha uma moto? Não tinha. Era mato ainda, né. Aí descemos de barco e subimos. Naquele tempo era descemos e subimos com um marreteiro que falava, né, que vinha deixar mercadoria aqui, né, dos ribeirinhos, levando seringa. Aí a gente desceu junto com esse povo. Então, a forma também de chegar à alimentação era através do rio? E era através do rio. Naquela época era só através do rio.
E esses Chegava. marreteiros, então, como que eles vinham? Tem quanto tempo? A senhora fazia pedido para eles, aí esperava quantos meses para chegar a mercadoria? Como que era? Eles vinham só no inverno, né? Deixar mercadoria. Quando o rio estava cheio. É, quando o rio estava cheio. Porque o batelão deles era... no verão não anda, né? Não andava, né? Porque batelão grande, o rio fica muito baixo no verão. Aí eles só vinham no inverno, quando o rio estava cheio. Para poder trazer mercadoria pro pessoal e levar a borracha, né, deles. Então a senhora viu como que era também o processo aqui de extração de seringa, então? Sim. E eu até... Na época eu achava isso tudo era novidade, né? Fiz uma amizade aqui com a senhora, já bem de idade. Ela até me tratava eu como se eu fosse filha dela. E por curiosidade eu andava com ela na estrada, né, de seringa, né, para poder ver, né? E era uma pessoa também bem... que eu me sentia bem, como se diz, segura com ela, né? Aí eu fui conhecer como é que era andar na estrada de seringa. Tudo era muito interessante, né, na época, né? E essas pessoas aqui, depois quando teve a queda da comercialização da seringa, foram todos embora? Ou continua alguma pessoa aqui, ou seus descendentes, né, os seus filhos, né? Teve muitos daqui que foram embora, foram e não voltaram mais, se deram bem lá pra fora e não quiseram vir mais. Aí ficou bem poucos aqui, né? Mas a maioria que tirava mesmo foi embora daqui. Aqui onde a senhora mora, assim, tem na redondeza mais familiares, vocês se reúnem, como que é a vida aqui na comunidade? Tem a comunidade aí, né? A escola. Mas eu sou mais no meu cantinho aqui, eu saio muito pouco. A gente vai ali quando tem, assim, alguma reunião na escola, né? Quando vem alguma... Mas o meu dia a dia é aqui, eu não sou de estar... A senhora tem um neto que estuda ali? Tenho um neto que estuda ali. E os filhos também estudaram ali? Meus filhos também estudaram ali. E professor vem da onde? Então, eles daqui da comunidade ou vinham de fora primeiro? Os primeiros vinham de fora, né? Os primeiros foram de fora. Mas já tem professor aqui que já foi ribeirinho aqui, que saiu daqui, né? Os pais saiu, formou e voltou, tá lecionando aqui. E aqui na sua casa, é uma casa assim que recebe muitas visitas, sempre tá cheio, ou é somente a casa, a família mesmo? Assim? Não, sempre tem muita visita, né? Sempre tem muitos amigos aqui, as pessoas gostam, né, de... Até por conta do rio, né? Principalmente no verão. É muito bom, muito gostoso ali o rio para tomar banho. Agora tá numa época que não tá nada agradável, né? Por conta desses mosquitos. Mas continua ainda a beleza do rio, né? Tipo, tem a cachoeira, que nessa época fica boa para poder ir nela. Então, desde o tempo que a senhora mora aqui, vamos colocar assim um fato marcante, uma coisa assim que marcou a sua passagem por esse plano terrestre aqui, por nossa região. Seja assim da dificuldade ou algo que a senhora participou junto com a comunidade, ouviu algum fato, alguma coisa, lá dos tempos antigos, lá do início. O que me marcou aqui mesmo foi as dificuldades que a gente passou, que a gente venceu, né? Isso daí é a história da gente aqui, né? Isso é que marca a gente, né? E que eu tenho orgulho de contar. E que a gente venceu, né? Passamos e com perseverança. A gente não desistiu. As dificuldades foram tantas que não dá nem de falar. Até as opressões que a gente passou aqui, eu nem vou citar. A senhora também coloca muito assim a questão da estrada, saúde,
o dia a dia mesmo aqui da lida da terra, né? É, tudo. Estrada que a gente não tinha. Tipo, depois saiu, nós já gastou 3 dias do Guariba aqui também, depois que fizeram essa estrada. Era tão ruim que gastamos 3 dias do Guariba aqui. Numa caçamba, né, que a gente pertencia para Aripuanã ainda, né? Que era o que dava apoio para nós, né? Só que nós fomos... A prefeitura de Aripuanã dava muito apoio para nós aqui. Eu recordo vagamente da falecida ex-prefeita de Colniza, Neuci Capitani, que a senhora falou de trajetos de algumas vezes que também fazia nessa caçamba. A senhora tinha contato com ela? Como que era? Ou a senhora não conheceu ela nesse sentido Sim. mesmo dela ir também para Colniza, para Guariba, né, com essa caçamba? Eu não lembro a gente já ter viajado, mas eu acho que ela dependeu muito disso, né? Ela dependeu muito desse apoio também. A Neuci, ela andava aqui a pé. Ela morou naquela casa ali ao lado. Ela ficou 1 ano morando aí junto com nós. Tem uma época que ela ficou só, né? E nós demos esse apoio para ela não ficar só, né? Aí ela ficou 1 ano morando ali. Comprava copaíba dos pessoal. Aí eu que pesava para ela, que recebia, né? A copaíba. Ela comprava dos ribeirinhos? Ela comprava os ribeirinhos. Aí ela tinha... ela tirava, né, para fora, né? Mas o ponto de apoio dela era aqui, né? As terras dela eram próximas aqui? Daqui a 4 quilômetros. Que eram as terras dela. Para frente do rio? Voltando, ela morava ali, daqui a 4 quilômetros ela tinha a casa dela, né? Aí uma época ela tava só e a gente ficou com dó, né? Uma mulher sozinha, né? Aí a gente cedeu para ela vir morar aqui junto com a gente, né? Aí ela ficou 1 ano morando aí, do lado ali, naquela beleza ali daquela casa ali, já foi, já amparou ela. E a senhora falou que o seu Celso foi funcionário da Codemate, e aí quando foi que ele deixou de ser funcionário e começou a ser um agricultor, né? Ele ter a terra dele aqui e ele partir para o negócio próprio dele, a família? Foi quando a Codemate foi extinta, né? Qual ano, a senhora lembra? Acho que foi em 97. Foi no ano 97 que a Codemate foi extinta. Mas você Aí... já tinha terra ou começou daquela época assim para cuidar do negócio de vocês? Não, aí abandonou nós aqui, né? Foi extinta e abandonou nós. Naquele tempo não tinha ponte na Água Branca, tinha caído e não arrumaram. E nós permanecemos aqui. Não tinha como sair. Vai fazer o quê? O jeito foi aguentar, né? E a gente gostava do lugar, né, também. E permanecemos aqui, com todas as dificuldades. Porque mesmo antes da Codemate ser extinta, nós não tínhamos mais apoio deles. A última vez que eles vieram para dar um apoio foi quando nós casamos, que veio e deixou nós aqui. Em 88. Nunca mais voltou, assim, para dar apoio, de nada. A gente tinha que se virar. A gente aguentou por perseverança mesmo e vontade de vencer, de adquirir as coisas, né? E com fé em Deus, né? Que nunca deixou a gente desistir, né? Sempre, como se diz, nunca deixou faltar nada, né? Não tinha luxo, mas também não faltava o necessário, né? A senhora quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa assim sobre esse passado, presente e futuro aqui do distrito do Guariba, de Colniza? O que eu tenho a dizer é que eu sou muito grata, né? Tudo foi muito gratificante, né? Só agradecer a Deus, né? Pela vitória, pelas dificuldades, mas que a gente venceu, né?
E hoje a gente vê Colniza desse jeito, né? Já bem desenvolvida. Que era um sonho da gente, né? Ter essa estrada. Agora a gente espera mais um sonho se realizar, que é essa ponte aí no Roosevelt. Nós temos que cobrar isso aí para sair o quanto antes. E só agradecer, né? Por tudo. Primeiramente Deus, né? Deixar de ser uma promessa de políticos essa ponte, né? É, deixar de ser uma promessa. Porque ela tem horário de funcionamento, né? Tem horário, né? E sem contar, né, que o povo depende, né? Isso daí sacrifica muito o povo. O povo de Taquarussu, que depende de vir para Guariba. Isso daí é um absurdo. Paga para vir, paga para vir, paga para voltar. Judia do povo, né? Financeiramente e demora, Financeiramente, né? E demora. É tudo muito... Mas é umas coisas ainda que eu tenho fé em Deus que eu vou ver, né? Essa ponte aí. Assim como a gente sonhava com essa estrada, né? Mas... Que sai e chega, né, no lugar de destino no mesmo dia, né? Horas de viagem somente, né? Que hoje a gente já nem reclama tanto mais da estrada, né? Porque às vezes fala, a estrada tá ruim. Eu falo, não, porque para quem já conheceu essa estrada aí, que não tinha estrada. Depois os atoleiros que a gente já sofreu nessas estradas. Já pensou do Guariba aqui gastar 3 dias por conta de atoleiro? Hoje você sai com o carrinho baixo e chega. Então cada dia mais melhorando, né? E a esperança da gente é que melhore mais, né? Não pode como é que se diz? Regredir, né? Tem que só progredir. Uma outra mulher aí que faz parte da história de Colniza é a Eliane Rebordões. Dona Eliane, professora, foi aqui no município de Colniza por muitos anos. Ela também enfrentou muitas dificuldades, né? Chegou bem no início de Colniza e aí depois se tornou professora. Dona Eliane é um testemunho que, através da educação, as vidas são transformadas. Inclusive, ela foi minha professora e depois colega de faculdade. Meu nome é Eliane de Moraes Rebordões e eu tenho 63 anos. Quando a senhora chegou em Colniza, ela veio de que cidade? Eu vim para Colniza da cidade de Alta Floresta, Mato Grosso. Qual ano foi que a senhora chegou em Colniza? Eu vim para Colniza em 86. Lembra mês? Dia 5 de fevereiro de 86. E quando a senhora veio para cá, quem que veio na cidade com a senhora? Junto comigo, nós viemos num caminhãozinho 608, só eu e meu esposo e meus filhos. E o motorista. Como é o nome do esposo, dos filhos? Que idade que eles tinham? Meu esposo chama Neuci Moreira Rebordões. Meus filhos eram todos pequenos. Wagner ia fazer 5 anos. Wanderson ia fazer 3 e Mara tinha 6 meses. E como ficaram sabendo da existência de Colniza, assim? Quem falou e fez vocês virem para cá, assim? O que motivou? É que a gente já trabalhava com o topógrafo Antônio Severo em Alta Floresta, na fazenda Pedra Branca, e meu marido já trabalhava com ele. E ele pegou essa parte aqui para ele fazer a topografia, né? E abrir a cidade. E aí, como meu esposo era de confiança, ele trouxe ele para abrir, né? Para fazer os desmatamentos. E ele veio primeiro do que a gente. Esse desmatamento que você fala assim, era mais a topografia e ficar da cidade ou envolvia a área rural? O rural e urbana, né? Que aí ele desmatou para construir as casas que tem aqui hoje. E seu Antônio Severo, qual foi o papel dele na história de Colniza? Fala um pouquinho sobre ele. Antônio Severo, ele era fazendeiro e ele também era topógrafo, né? Então ele tinha várias fazendas na Alta Floresta, Piacá, Paranaíta, e ele trabalhava na topografia na Indeco. E por isso ele pegou essa parte aqui, porque ele pegava vários lugares para ele abrir. E aí os funcionários de confiança ele levava, porque deixava lá e sabia que fazia o serviço, né?
E assim eu vejo que o papel dele aqui em Nicolisa é o reabrimento, né? A desmatação para construir a zona urbana e rural. Então ele foi contratado pela Indeco. colonizadora ou... Ele trabalhava com a Indeco, né? Na colonizadora. Então quando vocês vieram para Colniza, era para ser... O seu esposo era para ser funcionário, né? Ia fazer as picadas, o desmatamento. Era um deles, né? Porque eram vários, não é só ele, também tinha vários. Uns já morreram, né? E tem aquele que morava lá, já não lembro mais o nome dele, aquele velho. Lembrei que vai lembrar. Tinha coqueiro. Eu já não lembro. Tem vários deles que eu não lembro, porque tudo já faleceram. E a senhora é uma das professoras mais antigas de Colniza, né? E onde a senhora começou a trabalhar e qual o nome da escola? Atualmente, né, eu sou a única que tem aqui, né, que permaneci. Mas eu comecei no ano 90, na escola Bernardino Gomes da Luz, que esse nome é nome do pai do Antônio Severo. E aí eu comecei ali por indicação do Severo, porque eu já trabalhava na fazenda como professora. Então, em 1990. E a senhora lembra assim, foi professora de turma ou de... Como que foi? No começo, quando eu comecei a trabalhar na Bernardino, eu trabalhei vários meses em substituição. Aí, quando o professor faltava, né, eu entrava. E aí gerava um contrato para mim. Porque o tempo, por exemplo, se tivesse férias, alguma coisa, né, caso de doença, aí eu participava. Então, eu comecei assim na metade do ano de 90. Aí eu fui até eu conseguir a sala de aula em 91. E a senhora lembra assim como que era essa escola? Tinha muitos alunos, poucos alunos, os funcionários? Como que foi o início ali de 90 até mais ou menos 95, 96? A escola era bem pequena, né? Porque tinha vindo da escola lá de Sarita Baracate, que era lá na Colniza Velha. E aí era 2 salas, era só 2 pavilhões. Ali teve bastante mudança já na Bernardina agora, mas era 2 pavilhões só ali. E aí a gente trabalhava bem tranquilo, porque era poucos alunos, tudo disciplinado, organizado, sabe? Então era bem gostoso de trabalhar. E assim foi indo, mas com a chegada de muita gente, né, foi aumentando. Aí teve que aumentar a escola, aí teve, né, barraco de palha, e assim foi indo. E aumentando a população e os alunos também, né, e os funcionários. A senhora lembra assim, de algum fato importante que aconteceu relacionado à cidade de Colniza, que a senhora gostaria de registrar? Eu lembro de quando chegou os gaúchos. Aí quando chegou os gaúchos era novidade para as crianças, né, que eles vieram aquele avião bem grande, Búfalo, né, que chamava na época. E as crianças ficou todo felizes porque eles não tinham costume de ver isso. E quando chegou aquele avião, e nós fomos todo no aeroporto receber aqueles alunos com bandeirinha, cantar o hino nacional, para receber aquele povo. Foi muito emocionante para as crianças e para os funcionários também naquela época, né? Porque a gente não tinha nada que diferente. Eu contei isso para a dona Magali, que ela veio foi de ônibus, né? Aí eu contei como que foi a chegada do Búfalo, né? Uhum. E quando aterrissou, parecia que estava quebrando todas aquelas árvores. Nossa Deus, foi, né? Foi muito divertido naquele dia. E eu lembro que eu fui pedir para um capitão lá, e eles achavam a gente dar uma voltinha no avião. Fora os pau de arara, né? Que tinha, né? Toda semana aqueles pau de arara cheio de criançada, com aquelas cabecinhas ali, ó. É muito, muito divertido naquela época. A senhora frequenta, né, e é uma membro ativa da Igreja Assembleia de Deus, né? Sim. Queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a fé, a religiosidade, como que é estar em comunidade, né, na Assembleia de Deus aqui em Colniza. Eu sou cristã da Igreja Assembleia de Deus desde 15 anos.
Eu frequentei a igreja adventista quando eu era adolescente, mas meus pais sempre foram católicos. E aí eu frequentei a igreja adventista porque lá tinha muitas apresentações para as crianças e era vizinha da minha casa lá em Cuiabá. E aí eu era muito útil ali para eles. E aí eu frequentei um tempo. Aí meus pais começaram a participar na igreja Assembleia e a gente acompanhava. Mas eu só fui decidir ser crente mesmo com 17 anos diante. E hoje, até hoje, eu permaneço ser crente e não tenho vontade de sair, não. E já tenho essa idade e continuo na Assembleia de Deus. E eu sou muito feliz de estar na igreja porque o Senhor me tirou de um lugar que eu não seria essa pessoa hoje. E eu sou abençoada porque eu sirvo a Deus. Que mensagem que a senhora deixaria, assim, falando no contexto geral de Colniza, como ela foi, como ela está, uma mensagem para o futuro também? Eu acho que Colniza é uma cidade bem acolhedora. Ela abriu os braços e continua abrindo os braços, né, para todos aqueles que têm vontade de progredir na vida, de crescer e que não tem preguiça de trabalhar, né? Porque na Colniza recebe de todo tipo de pessoas, né? E recebe de braços abertos, e aqueles que têm vontade de ir para Colniza, aqui é uma cidade boa. Independente, né, do sacrifício que a gente passa aqui, mas em todos os lugares a gente tem dificuldade, né? Mas aqui eu acho que ainda é um lugar bom para a gente se viver. Inês Finkler Boritza, eu tenho 68 anos. 68. 68. A senhora chegou em Colniza que ano? Lembra o mês, o ano? Em março, em 1994. E veio de qual cidade, dona Inês, que você veio pra cá? Eu vim de Rolim de Moura, Rondônia. A senhora morou muitos anos lá em Rolim de Moura? Nós moramos 16 anos, um ano em Cacoal. Primeiro ano, né, que nós fomos para lá. E quando chegou aqui em Colniza, a família da senhora, quem que era? Senhora, o esposo, filhos? Fala um pouquinho como foi a vinda para Colniza. Nós saímos de Rondônia, Rolim de Moura, num domingo e chegamos numa segunda-feira, passando meia-noite, né? E chegou eu, o Chico, meu marido, e a minha filha, a Sandra. A Silvia já estava aqui. Já tinha vindo um mês antes, né? Ela veio para fazer negócio de dar aula, né? E ela deu aula aí uns par de tempo, pro prézinho. Aí depois, daí ela parou, né? Mas viemos nós três, né? Vocês vieram num caminhão? Quem foi? Demorou bastante tempo, uma semana, né? Não, nós saímos de lá num domingo, não, num sábado, e daí domingo nós viajamos na segunda, e daí nós chegamos, era 1h da manhã para terça-feira, né? Tinha entendido que era Sim. uma semana toda, não foi? Não, foi uns 3 dias. E a família, o seu Chico já conhecia pra cá? E como que ficaram sabendo de Colniza pra dizer, vamos morar pra lá? Não, foi gente que veio aqui, daí falaram as amigas da Silvia, minha filha, né? Falaram de Colniza. Aí ela falou assim, eu vou lá. Aí as meninas vieram para dar aula, né? De lá, de umas amigas dela. Aí ela veio junto. Aí ela gostou daqui e não quis voltar. O Chico veio junto com ela, né? Aí ela pegou e voltou. As outras foram embora e ela ficou.
dando aula aqui. Ah, então vamos dizer, quem foi para a porta de entrada, vamos dizer, vamos para a Colniza, foi a filha que veio Aham. trabalhar como professora. Como professora. Aí ela pegou a aula do pré, para dar aula os prézinhos. E quando vocês chegaram aqui, daí a família, a Silvia sendo professora, e a senhora e o seu Chico, o que foram fazer? Aí ele trouxe umas coisas para montar um boteco. Aí ele começou com boteco e fomos trabalhando e aquele tempo não era ainda o real, foi o ano que entrou o real, né? Era o RV, né? Aí em julho entrou o real. Mas antes vendia as coisas aqui, no outro dia já tinha baixado, já não comprava mais o que você tinha seu dinheiro, né? Aí depois que entrou o real, daí melhorou. Mas a gente veio assim num caminhão e sabe, mas não era nossa, era de outros. Nós alugamos o caminhão para vir, né? Aí trouxemos as coisas de boteco, ponhamos motor estacionário, não tinha energia, tinha, mas era de motor, mas não aguentava, né? Aqui na Colniza. Aí nós trouxemos motor estacionário e fomos vendendo. E daí foi melhorando cada vez mais, né? E esse boteco era, né, onde hoje vocês têm a material de construção na Avenida Oswaldo Tomásio? Sim, daí depois foi mercado, né? Daí depois foi aumentando, daí chegou um tempo que daí falaram, vai começar a vir gente para apanhar material de construção. Nós já estava vendendo as coisas um tanto, né? Telha, trazia cimento e estava vendendo colchão, fogão, um tanto de coisa assim. Daí era uma salada de fruta, né? Aí eu falei, Chico, agora nós vai ter que resolver ou mercado ou material de construção. Aí ele falou, sabe o que? Eu vou deixar o mercado e vou mexer com material de construção, que é muito melhor, né? Não tem tanta perca, não precisa tantos funcionários e coisa. E daí nós fomos vendendo as coisas de mercado e fomos. E daí agora é material de construção. Aí que ano pode-se dizer assim que começou só material de construção, que é a função do início aí da Boritza, material de construção? Você não lembra? Olha, eu não tô lembrado a data certinho, né? Mas já foi uns 6 anos depois, né? 6 anos depois que... Quando a senhora falou do botecão, coisa assim, a senhora também fazia pão, outras coisas para vender? Sim. Aí nós chegamos aqui, daí eu falei, Chico, eu acho que aqui, onde é que a gente compra assim um lanche assim pra gente comer? Ele falou, Inês, se você aqui quer comer lanche, não tem. Aí eu pensei assim, eu acho que eu vou começar a fazer pão. Vamos ver se vai dar. Daí eu peguei e fiz pão num dia. Eu assei o pão, quando foi umas 3 horas, não tinha mais pão. Falei, não, vou pegar e começar a fazer pão para vender. Aí fiz muito tempo pão. Fazia, daí já tirava aquela fornada, já tinha outra para assar. Aí, quando era de noite, eu tinha aquele pão, fermento de pão, né, de caseiro. Aí fazia daquele e daí depois já amassava de outro fermento químico, né? Aí foi muito tempo. Depois começou uma padaria aí, chegou do seu João, o Rildo.
Aí daí eu falei, acho que agora eu vou parar, mas o pessoal não queria. Eles falaram, não, o seu pão é caseiro, ele é muito bom e nós quer dele. Aí foi mais uns tempos, depois apareceu mais, daí eu parei. Mas foi muito bom. Os materiais de construção, quando o seu Chico trazia no caminhão, era dele? Você recorda alguma coisa assim? A senhora fala um pouquinho como que era essa viagem, de onde ele trazia as coisas. E a própria coisa do mercado mesmo, onde ele ia buscar. Sim, daí nós estávamos 3, 4 anos aqui, aí ele comprou um caminhão. Aí o tal do gaúcho, da mistura fina, ele que foi no Paraná e comprou um caminhão e trouxe. Aí ele dirigiu ele e daí foi mais uns tempos, daí nós compramos outro, trazia ia lá para Juína buscar. Primeiro ia para Vilena, né? Aí depois, daí ia para Juína, trazia, daí depois o Chico também pegou o caminhão, também ia buscar em Juína, né? Daí já não tinha esse gaúcho já não. Daí ele comprou o caminhão e começou a vir também, tinha os negócios dele aí, né? Aí o Chico mesmo, ele ia buscar os material, as coisas, né? E trazia. Então, enquanto ele estava viajando, a senhora estava tomando conta dos negócios? Sim, eu tomava conta. De manhã a Silvia dava aula e de tarde ela estava ajudando, né? Aí tinha mais uns funcionários que ajudavam e eu tomava conta. Tem algum fato importante que ficou marcado para a senhora, assim, de coisas que aconteceram em Colniza? Olha, que eu me lembro não, mas no momento, né? Não me lembro. E algo que aconteceu com a senhora, com a sua família, assim, tem alguma coisa assim que seja, né, coisas boas, né, coisas ruins, assim, mas assim, o que a senhora ficou registrado, a sua história na cidade de Colniza, assim? Sim, foi muito bom que a gente chegou aqui, sabe, a gente veio atrás de coisas melhores, né? E graças a Deus aqui foi muito bom para nós, né? A gente só foi melhorando, né? E todo mundo ajudando e só foi melhorando aqui. A senhora quer deixar alguma outra fala, alguma outra mensagem? Fica livre para falar alguma outra coisa que venha à sua mente também. Olha, aqui foi muito bom, sabe, a família, daí a gente tem os filhos, netos, né, tudo se criaram aqui e estão se criando, né, e a gente tá feliz, né, que os netos, quando a gente veio aqui, só foi a família, né, depois foi chegando os netos, né, e foi melhorando. Então a senhora gosta muito de Colniza, pode ser? Eu gosto muito de Colniza. Gosto, um lugar muito bom, né? Para quem quiser vir ainda tem lugar, né? Na Colniza tá crescendo muito. Temos um prefeito muito bom, né? Graças a Deus. E precisa melhorar muita coisa ainda, mas se Deus quiser, vai ficar bom. Colniza vai melhorar muito. Meu nome é Adelaide Maria de Jesus Silva, casada, aliás, viúva já, né? Que já, o velho já se foi, né? Eu sou de 1953, um pouquinho só. Sofrimento muito, né? A gente sofre tanto, né? Sofri muito, foi em Rondônia. Eu tinha os 3 meninos.
nós fomos para Rondônia na luta de adquirir um pedaço de terra, que o que nós tínhamos lá era do meu pai, né? Em Minas Gerais, né? Naquela época eram as coisas muito difíceis. Às vezes o pai falava, o seu Zé novo, vocês têm que procurar. E o Zé sempre foi aquela pessoa que ele gostava de ter o que era para ele mesmo, né? Aí nós fomos para Rondônia. Isso foi... Nós saímos de lá em 80. Né? Que a Leila foi nascida lá. No mesmo ano que nós fomos embora para lá, ela nasceu em Rondônia. E lá nós ficamos 14 anos. Dentro do mato também. Não é? Cacoal. Nós ficamos lá, era mato por lá também. Não foi dizer que nós foi para a cidade. Aí nós ficamos lá em Cacoal 3 anos. Aí ele, naquele tempo, ele tinha o povo lá, que eles falam, né, que lá não invadia terra. Tinha que esperar o INCRA cortar as terras para dar. Aí ele pegou um pedaço de terra de 21 alqueires, a mesma coisa daqui, né? E nós entramos naquele mato. Mato bruto, menino. Ele foi derrubando e nós foi plantando, fazendo as coisas, sabe? O barraquinho era de palmito, de taubinha, naquela época. E foi lutando até 14 anos nós ficamos lá. Aí nós viemos embora pra cá. E quando chegou aqui em Colniza, foi que mês, que ano a senhora recorda quando chegou em Colniza? Acho que nós chegamos aqui, acho que em julho, mais ou menos, dia 17, acho que foi 17 de julho, nós chegamos aqui. De qual ano? E 95, 1995. E quando chegou aqui, quem que chegou aqui? Era a senhora, o seu esposo? Conta aí quantos filhos, o nome deles. Nós viemos todos, né? Que eu já tinha o Adoriés, que é o mais velho, o segundo Averaldo, o Alencar, a Leila e a Leiliana. São os 5 filhos, né? Nós já trouxemos já tudo grande. A Leiliana, naquele tempo, ela deveria ter uns 12 anos. 12 anos, sim. Os outros já eram mais mais velhos. E o que foi assim, que notícia que chegou até vocês, ou o que decidiram vocês chegarem para vir para Colniza? O que foi que motivou? Como ficou sabendo da existência de Colniza? Porque naquela época já tinha muita gente que vinha de Rondônia para cá e levava a notícia que aqui era melhor que Rondônia. E a gente, naquele interesse, né, de crescer mais, então a gente viemos, foi isso, sabe? Porque naquele tempo lá nós tínhamos 54 hectares de terra. Como que nós comprou 530, quer dizer que dobrou, né? Então foi isso, foi o motivo de nós virmos para cá. Só que naquela época era sofrimento também. Porque você vê de Rondônia aqui, acho que nós levamos 3 dias para vir. 3 dias. Não tinha nem as estradas eram muito boas. A sorte nossa, porque nós viemos na seca. Se fosse nas águas, eu podia contar que era um ano. E assim, veio um caminhão, fretou e veio para cá com todas as mudanças, as coisas já? Sim, o Zé pegou a terra dele lá e trocou a troco de uma F4000. O que pôde nós trazer em cima dessa 4000, nós trouxemos. O que não pôde, nós deixamos para trás, porque naquela época ninguém comprava nada, sabe? Ou não tinha nada para vender, sabe? Era tudo de pau. Eu tinha uma mesa desse tamanho aí de pau, sabe? Então nós deixamos para trás aquelas coisas, sabe? E o gado, nós já tínhamos bastante gado, aí o gado nós vendemos. Pagou um pouco a caminhonete e ficamos com um pouco de dinheiro e vendemos a terra, que sobrou muito dinheiro para comprar essa terra aqui, que era dos gringos, e o resto nós foi movimentar. Foi fazer pasto, porque nós já comprou isso aqui, já era derrubado. Aí nós foi fazer pasto, que não tinha, aí compramos gado, foi aumentando sim, sabe, com o dinheiro que nós trouxemos de Rondônia. Mas muito sofrido, sabe? Que naquela época nós chegamos, quase não tinha ninguém aqui. Os que tinham aqui mais era vocês, acho que o velho Polis, né? O velho Elias. Era pouquinha gente também, né? Não era muita gente também, não. Aí que depois começou a vir bastante gente, vem e hoje. Aí quando chegaram aqui, então, os filhos da senhora, tudo veio morar no sítio ou ficaram morando na cidade? Como que foi também
para desbravar, né, para começar toda essa terra aqui? Como que foi esse processo? Olha, quando nós chegamos aqui, não tinha casa, não tinha nada. O que nós fizemos? Compramos um plástico, armamos um barraco de plástico, entrando dentro, todo mundo, sabe? Aí nós ficávamos ali, nós ficamos meses e meses debaixo daqueles plásticos. Até que um dia veio a chuva e carregou aquele plástico, até hoje não sei onde que foi parar. Aí o Zé deu pressa de fazer a barraquinha lá em cima, sabe? Aí ele deu pressa, sabe? Mas até naquele tempo ele não importou, não. Nós tudo debaixo daquela plástico, sabe? A quintura menina que Deus o livre. Quente, quente ali. Aí foi assim, sabe? Tem algum fato marcante que a senhora lembra que aconteceu em Colniza, daquela época, do início de tudo? Alguma coisa que a senhora relembra e queira falar? Bom, a coisa mais chocante que eu achei aqui em Colniza, que eu nunca tinha visto falar, nunca vi, foi aquele tempo que mataram aquele homem, né, e arrastou. Foi a coisa mais chocante, que arrastou ele vivo. Foi a coisa mais que eu senti, sabe, que eu nunca tinha visto um caso daquele. Aí eu fiquei até com medo, sabe, falei que os meninos vão embora para Rondônia. Aí em Rondônia não acontece essas coisas aqui no começo desse jeito. Aí o Zé chegou e falou, não, mas isso é todo lugar, são assim, lugar novo, não precisa ficar com medo, não. Não, isso vai se acabar, isso muda, porque aqui é de todo mundo, que aqui não tinha polícia, não tinha nada, né? Então era quem podia mais, mandava, né? Então foi uma coisa assim que até hoje não sai da minha mente aquilo, sabe? É uma coisa muito, para mim foi chocante uma coisa daquela, que eu acho que não precisava ter feito o que eles fizeram com aquele coitado daquele homem, com uma pouca bobagem, né? Passou na rua que a gente morava. Ali. Sim, você lembra, né? A senhora, assim, a questão das estradas, de escola, que lembrança que a senhora tem sobre esse início de Colniza? Olha, aqui eu passei muitos anos sem ir em Juína, porque aqui tudo era em Juína, né? Então, graças a Deus, foi uma frase muito boa, que as meninas teve muita saúde, não teve aquela correria de doença para a gente sair para fora. Então, foi assim um tempo muito bom. As estradas, diz que era melhor do que naquele tempo, né? Que era pouco movimento, não tinha movimento nenhum de carro. Diz que era muito bom, mas hoje está sendo melhor, né? Pelo menos tem um pedaço de asfalto. E aí a produção de vocês aqui, vocês venderam, era só gado de leite, gado de corte ou teve gado de leite? Chegou, como que era a produção no sítio aqui? Sim, no começo nós comprou gado de leite, até que a Veraldo e o Zé Ione, meu sobrinho, ele tirava o leite e entregava para o Tonho da Serra, né? O Tonho da Serra naquele tempo, ele vendia na rua, tá? Ele tinha pouquinha vaca e nós tinha mais. Então ele formava ali uns 150 litros por tudo e vendia na rua, tá? E depois que nós foi comprando gado, aliás, nós já tínhamos o começo do gado branco, né? Mas aí foi aumentando o gado branco e aparecendo um bezerro dali, um bezerro da Clive, essa luta, né? E assim, de Colniza, a senhora tem a falar sobre os que vão chegando aí, os que chegaram depois, o que a senhora deixa de mensagem sobre a cidade? Olha, no tempo que nós chegamos aqui, veio muita gente de Rondônia, chegaram muita gente assim, sabe? Tem muita gente que voltou, que viu que era muito difícil, muito difícil. Para hoje, as coisas melhorou 100%. Hoje, às vezes, quem voltou naquela época, que não ficou, hoje arrepende de ter voltado, porque hoje a Colniza está 100%. Uma coisa que a senhora falou assim, né? O tanto de terra que a senhora vocês tinham lá em Rondônia, aqui foi muito mais, né? Mas não foi fácil ficar, porque era tudo mato, né? Era tudo mato, sim, né? Foi aquela dificuldade, vocês sabem. Nós não tínhamos poço, nós tínhamos que apanhar água nas nascentes, na cabeça, lavar roupa dentro do rio, porque nada disso nós tínhamos no poço. Pelo menos fazer igual lá em Rondônia, nós já tínhamos poço, pegava água nos baldes e lavava roupa. E aqui não, tinha que lavar roupa nas nascentes. Então, mas naquele tempo era bom. Eu achava que hoje, naquele tempo, são mais melhor do que hoje. Parece que a gente tinha mais força, igual nós plantões
formou esse pasto todo, ninguém sentia canseira, todo mundo trabalhava, chegava, tomava seu banho, dormia, amanhã amanhecia e todo mundo sabia que tinha que fazer aquele serviço, focava. Hoje, chega, ai, me dói daqui, me dói daquela, não sei o quê, aquela coisa, sabe? Não sei se é porque todo mundo ficou velho. Eu acho que sim. Outra grande mulher, minha mãe, a Elemi, a esposa do Ivo. Minha mãe não está aqui hoje, mas conosco. Ela faleceu devido a um câncer. Depois da sua descoberta, foram 4 meses de vida, de luta, e de uma luta que ela nunca desistiu. Uma luta que, quando veio para Colniza, meu pai disse, vamos para o Mato Grosso. Sem conhecer nada, ela juntou as coisas, pegou seus 2 filhos, e junto com seu marido veio para cá. Durante o depoimento, ela falou que meu pai quis voltar, quis desistir da terra aqui, que tínhamos vindo com um ex-patrão dele, montar uma serraria e, né, ele faleceu também. E muito difícil a cidade, né? Colniza passou por muitos ciclos e meu pai queria desistir e voltar, né? Somos vindos de Santa Catarina e minha mãe então disse, não, vamos ficar, vamos voltar? Não, vamos aqui, firmar nossos pés e criar nossos filhos. E essa mulher, eu pude ver nos seus olhos a alegria de viver, a alegria de participar das festas, a alegria e o amor e carinho de ajudar o próximo. Ela me ensinou que ajudando o próximo, o bem também vem até você. Não é fácil falar dela. Não tem nem um mês que ela faleceu. Mas é por ela que eu também estou aqui. Ela me ensinou a ser uma mulher forte, guerreira, que não desiste dos seus sonhos. E assim, é sempre uma mulher, ao lado ou atrás de um grande homem. É uma mulher, uma mãe que está ao lado de seus filhos. Então é por ela e para ela também esse vídeo, esse documentário sobre as mulheres de Colniza. As mulheres que lutaram e resistiram em ficar aqui na terra, abençoada por Deus, bonita, como fala a sua letra do hino de Colniza. A maquiagem está ótima. Elemi Fátima Gonçalves Rogoski. Que ano que a sua família chegou em Colniza? Dia, mês e ano? Nós chegamos em 18 de junho de 1987. E quando chegou em Colniza, quem que veio da sua família? Quem eram as pessoas? Pode falar nome, idade? Meu esposo Ivo Rogoski, a minha filha Sônia Rogoski e o Jonas Mar Rogoski. Aí tinha mais o meu cunhado, um sobrinho e mais uns profissionais que vieram para trabalhar na mesma empresa. E teve mais filhos na cidade, aqui quando eu estava aqui em Colniza? Sim, chegamos em 87, 88. 24 de outubro de 88 nasceu o caçula, Marlon Rogoski. E essa ela falou de uma empresa que vieram, então, qual foi então para chegar em Colniza, veio com qual, foi uma empresa, um objetivo, qual que era assim, que vocês ficaram sabendo sobre Colniza, lá em 1987? O meu esposo já trabalhava nessa madeireira em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e um certo dia ele chamou para nós ir para o Mato Grosso. Aí eu prontamente falei, vamos. Aí viemos, montou a serraria, trouxe a equipe completa para trabalhar, mas infelizmente com 45 dias que estávamos aqui, aconteceu um acidente, ele faleceu e a maioria dos funcionários retornaram. Inclusive meu esposo também queria ir e eu falei que não, vamos ficar.
E aí permanecemos até hoje, graças a Deus. Então, quando veio para Colniza, Mato Grosso, não conheciam, confiaram plenamente nesse patrão ali que era da época? Sim, porque o Ivo já conhecia ele há muito tempo, já trabalhava. Eu também conhecia ele desde menina. Então a gente confiou nele, que ele não ia pôr a gente numa furada, né? Aí viemos confiando nele, viemos para Colniza sem conhecer, sem nada. E aí, então, com o falecimento dele, desse patrão, né? Qual foi a atividade que vocês começaram, continuaram a desenvolver na cidade para se manter, né? Todos esses anos, desde 87? Eu fui logo de cara trabalhar de merendeira na escola que tinha, né? Era uma escola multisseriada, a escola Sarita Baracate, pertencia para Aripuanã. E o meu esposo foi carpir data, foi construir, foi fazer o que aparecia, foi fazendo. E assim, teve momentos de querer desistir, de abandonar tudo, de ir embora, de mudar de cidade? No ano de 89, nós fomos até Juína, ficamos um ano, certinho lá. Mas fomos porque o Ivo tinha pego inúmeras malárias e disse que foi para se tratar, mas não se tratou, foi trabalhar. Eu não lembro quantos dias que ele estava lá, ele ligou no rádio amador que tinha ali, aí até o Sidão me chamou para mim ir lá atender a ligação. Aí ele falou, arruma a mudança que vocês vão embora para Juína comigo. Fomos, ficamos um ano. Mas a vontade de retornar, retornamos e aqui estamos. Aí continuei sendo funcionária pública, depois tocamos lanchonete, restaurante, sorveteria. Isso foi a nossa renda. E o Ivo, eu cuidava com os filhos durante o dia, à noite ele nos ajudava. E ele trabalhando sempre fora. Carpinteiro, pedreiro. E hoje a família desenvolve, né, a atividade de agropecuária, sítio? Como que a senhora ainda se mantém, o seu Ivo também? Eu continuo sendo funcionária pública e ele, gado. É a pecuária, né? Aí no sítio, claro, tem porco, tem galinha. Eu digo que o sítio que não tem porco, não tem galinha, para que você morar no sítio, né? Então... A senhora tem algum fato, alguma lembrança marcante de coisas que aconteceu na cidade, assim, que ficou registrado em sua memória, alguma coisa assim que quer falar agora? Eu tenho o primeiro carnaval que nós passamos aqui em Colniza. Aquilo era todo mundo, conhecia todo mundo. Ali brincava jovem, criança, adulto. Quem podia levava o seu come e bebe. Então aquilo é uma lembrança que não me sai da cabeça. Aí foi então em 88, chegou em 87 em julho, aí foi esse carnaval foi? Em 88. Porque a época de carnaval é fevereiro, março, né? Foi nessa época aí. Claro que teve outros acontecimentos, mas o que mais me marcou foi isso aí. E a senhora lembra assim, onde foi? Se tem pessoas daquela época que ainda moram na cidade? Eita. Eu sei que era numa casa que é na Oswaldo Tomás. Eu não sei se é aonde é o seu Boritza ou mais para baixo um pouquinho. Era naquelas imediações ali. E pessoas daquela época, eu não lembro se tem alguém. Uns já partiram, outros
de lembrança mesmo assim, eu tenho a Regina, que é sobrinha da Dona Rosa, do seu Elias, mas mora em Juína, né? E o pessoal que cedeu a casa para fazer essa brincadeira foram embora, que eu nem sei mais onde ando. Como que eles eram chamados na cidade, a senhora recorda? Sim, alguma coisa, referência deles? Não, não lembro. E alguma mensagem que a senhora queira deixar assim, sobre o passado, o presente de Colniza, o futuro, para falar para as pessoas? Deixar registrada aqui a sua mensagem sobre Colniza. Eu digo que Colniza foi uma mãe para nós, porque foi aonde nós conquistamos o que nós temos hoje, que nós viemos trazidos pelo patrão, não tínhamos mais nada, que o que tinha ficado já vendido, né? E eu digo que ainda quem queira prosperar, Colniza é o lugar.